Esta semana foi apresentado o primeiro supercarro português. Chama-se Adamastor Fúria e tem números de cortar a respiração. 650 cavalos de potência, 1100 kg de peso e um downforce superior a 1 tonelada. Sejam bem-vindos a mais um Autorádio, um podcast da Razão Automóvel com o apoio do pisca.pt, o portal dos usados onde podem encontrar aquele que poderá ser o vosso próximo carro. E para falar sobre esta marca e sobre este supercarro, tenho hoje comigo o Diogo Teixeira, foi um dos primeiros portugueses a testar um modelo da Adamastor, e temos também Ricardo Quintas, fundador da Adamastor e CEO da marca. Ricardo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para estar neste Autorádio, e se calhar vamos começar, antes de irmos ao Fúria, porque nós queremos mesmo muito falar sobre ele, primeiro falar um pouco sobre a Adamastor. Porquê fazer uma marca de supercarros portuguesa e em Portugal? A razão por que nós decidimos fazer uma marca de supercarros em Portugal deveu-se a vários fatores. O primeiro fator foi a história dada à marca Adamastor. Porquê é que nós criámos a Adamastor? Eu e o Nuno Faria, os dois sócios fundadores da marca, vimos uma lacuna que havia em Portugal. Havia um grande fosso entre o mundo académico e o mundo empresarial. As universidades andavam a fazer investigação um mero exercício académico de o fazer, e a indústria não estava a inovar o que devia. E achámos que devíamos criar algo para criar a ponte entre esses dois mundos. Pensámos em várias soluções para arranjar modos de colocar a academia a falar com as empresas a falar com a academia, e o que nos veio à cabeça foi os carros. Todos nós temos, ou pelo menos sabemos conduzir um carro, quase todos nós gostámos de carros, então dissemos, olha, vamos fazer uma espécie de uma equipa em que vamos buscar os alunos das universidades das mais diversas áreas, desde o marketing à engenharia, e vamos arranjar um empresário que vai servir de mentor a esta equipa, e vamos criar um campeonato, entre aspas, de equipas lideradas por empresários com os alunos da universidade, em que eles no terreno vão sentir o que é a realidade do mundo empresarial, e com a academia por trás vamos criar as condições para que eles venham com inovações para ajudar a equipa dele, que vai ter com constrangimentos orçamentais, um conjunto de regras que nós iremos criar. Vamos obrigá-los a criar inovação, tendo em ótica a eficiência e o custo. Estávamos em que ano quando a Adamastor foi fundada? Salvo erro, se a memória não me falha, foi 2010. 2010, portanto já 14 anos. Sim. 14 anos. Já lá vão muitos anos. E recuando um pouco mais no tempo, onde é que nasce este gosto do Ricardo pelos automóveis? A minha paixão pela mecânica, que é para sermos mais corretos, começou muito cedo, porque o meu pai viajava muito. O meu pai era diretor comercial de uma empresa na Póvoa de Varzim e viajava muito. E um bom pai que era, e é. Trazia sempre uma prendinha para mim e para a minha irmã, que éramos os filhos dele, trazia-nos sempre uma prendinha, e para mim começou-me a trazer aviõezinhos de balsa para eu montar, kits de plástico de carrinhos, coisinhas todas ligadas à mecânica, nomeadamente mecano. E eu comecei a ganhar um gosto acentuado pela mecânica. Em 1973, se não me falha a memória, o meu pai ofereceu-me um carrinho a pedais. Para mim aquilo foi como se tivesse oferecido um Fórmula 1 verdadeiro na altura. Adorei o brinquedo, era a minha paixão, só não dormia com o carrinho na minha cama porque não cabia. Eu vivia num prédio na Póvoa de Varzim, em frente ao Clube Desportivo da Póvoa, e no prédio havia muitas mais crianças, e nós brincávamos todos à porta do prédio. E um dos meus amigos, que vivia no segundo andar, tinha uma bicicleta pequenininha com rodinhas. Obviamente era muito mais rápido e conseguia atingir mais velocidade que eu no meu carrinho de plástico a pedais. E um dia eu, picado, porque perdi as corridas todas com ele lá no passeio, disse, um dia eu vou pôr um motor neste carrinho e tu vais ver o que é bom para a tosse. Demorei 50 anos, mas acho que estou lá a chegar. Mas parece-me, daquilo que nós já sabemos do Adamastor Fúria, Diogo, o Ricardo parece estar num bom caminho para fazer algo mais rápido do que uma bicicleta a pedais. Tu foste das primeiras pessoas a testar um protótipo do Adamastor, corria o já longínquo ano
de 2018, sensivelmente. Tínhamos arrancado com o nosso canal de YouTube há pouco tempo e tiveste um primeiro contacto, não com o Fúria, que é um carro do qual já vamos falar mais adiante, mas de uma primeira incursão da Adamastor no mundo dos automóveis. Como é que foi? Olha, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui contigo, mas também com o Ricardo, que eu já não via há 5 anos. Foi a última vez que nos encontramos, foi no circuito de Baixo Sameiro, onde fiz o teste ao P003.1. O projeto Adamastor passou por várias fases e depois o Ricardo certamente vai falar sobre isso, mas ao longo dessas fases foi mudando também o motor que utilizava e toda a sua base foi evoluindo, e eu já tive a oportunidade de testar aquela que foi a terceira versão e que tinha motor Toyota, certo? Exatamente. E foi sabes que nós testamos inúmeros carros aqui e muitos deles até mais potentes que o Adamastor. Não é uma questão de potência, nem é uma questão deste Adamastor, que não é o atual, que é o Fúria, que é completamente diferente, que é assim o carro de produção. Já vamos falar no Fúria. No Fúria. Não fiquem furiosos connosco, porque há muita coisa para falarmos antes de... Mas para mim foi há uma certa emoção associada a tu poderes ter a oportunidade de conduzir algo especial feito em Portugal, que neste momento, à exceção desta marca, não existe, não é? E não há aqui uma... Sim, é caso único. Não há nenhum supercarro português a não ser este, que vamos falar sobre ele daqui a pouco, e este início da Adamastor, que tive a felicidade e fico muito, e sempre agradeci muito ao Ricardo por nos terem convidado na altura para o fazer, porque é de facto um privilégio. Para mim foi um dos momentos mais altos dos últimos anos enquanto razão automóvel, foi poder testar este carro. Mais do que qualquer outra marca, que para mim é um carro que são todos muito especiais, mas é muito mais especial por ter a bandeira portuguesa. Ricardo, vamos aproveitar isto que o Diogo estava a dizer, de ter a bandeira portuguesa. Parece pouco sexy fazer uma marca de supercarros portuguesa. Estamos habituados a vê-los nascer em Itália, em Inglaterra. Já ouvimos dizer que quer naturalmente dar um apoio e puxar pela criatividade e pela capacidade de engenharia portuguesa, mas acha que uma marca portuguesa pode ter apelo emocional suficiente? Sim, é tudo uma questão de marketing e de qualidade do produto, acima de tudo, e qualidade do serviço. Nós portugueses, temos um problema, nós temos muita falta de autoestima. Nós não acreditamos em nós, nem nos nossos. Nós temos a mania que o estrangeiro é que é bom. Basta ver as nossas marcas de têxteis, para dar como exemplo, nós temos a mania de usar nomes estrangeiros, ou inglesados, ou italianizados. Porque acredito, se eu chegar a qualquer sítio, e eles são produzidos aqui em Portugal, nomeadamente um fato, e dizer, olha, isto é um fato da marca, um nome bem português, Sardinha. E ao lado puser o mesmo fato, exatamente igual, mas só lhe muda a marca, e põe uma marca italiana famosa. E aqui não vou dizer. Nós os portugueses, optamos imediatamente pela marca italiana e estamos dispostos a pagar 10 vezes mais do que o que custa o fato da marca portuguesa, que é exatamente o mesmo. A única diferença é a etiqueta. Isto porque falta de autoestima nossa. O que me parece que não é o caso no caso da Adamastor. E já agora o porquê do nome Adamastor. O Adamastor representa... O Adamastor, o nome que nós escolhemos, que ao princípio foi difícil que aceitassem, o Adamastor não representa o monstro. O Adamastor representa todas as dificuldades que um empresário português tem que passar para conseguir ter sucesso. É um verdadeiro monstro que nós temos que superar. Todos os empresários em Portugal sabem que isso é. Desde a falta de reconhecimento pelos nossos pares, a falta de reconhecimento do nosso próprio mercado, da qualidade do nosso produto, da qualidade do nosso serviço, a falta de apoio dos nossos entidades públicas, todas as vicissitudes que temos que passar
para conseguir ter sucesso, ou às vezes chegar perto do sucesso. O Adamastor representa exatamente essa dificuldade, mas também representa ao mesmo tempo a nossa capacidade de as superar. Nós, há 500 anos atrás, superámos tudo e chegámos à Índia numa caravela. Admirável, porque quando nós vemos hoje uma caravela, eu não metia aquilo nem para atravessar de Lisboa para Setúbal, longe disso, achava que aquilo era uma loucura. E os nossos antepassados fizeram e foram para o Brasil, para a Índia, para a África, correram o mundo. E esses sim tiveram que lidar com o Adamastor. Nós hoje temos que lidar com o Adamastor um bocado mais domesticado, porque o risco que nós passamos é meramente um risco económico, mas continua a ser um monstro. E o Adamastor representa a nossa capacidade dos portugueses como um povo de superar quando queremos ir à luta. Falando mais da Adamastor, onde é que a unidade de produção é em Portugal? Está sediada no município de Matosinhos, em Perafita. Neste momento, para ajudar a vencer todos estes monstros, qual é que é o tamanho da equipa da Adamastor? A equipa neste São momento... centenas de engenheiros e uma grande estrutura? Não. Ou, mais uma vez, nós com os homens certos dentro da caravela conseguimos mostrar que não... Sem dúvida que é esse o conseguimos princípio. chegar mais longe. É esse o princípio. Nós, quando decidimos, no dia 19 de junho de 2019, quando decidimos avançar com este projeto, o Supercarro, fizemos um plano de negócio, obviamente, fizemos uma reflexão estratégica e dissemos, olha, vamos avançar neste caminho, mas primeiro vamos fazer todos os estudos necessários antes de tomarmos qualquer decisão firme, porque nós estamos a navegar em mares desconhecidos. Para falar do Adamastor, como é óbvio. A nossa equipa hoje é constituída por 14 técnicos, entre engenheiros, mecânicos e técnicos de laminação, somos um total de 14 pessoas. Depois temos mais um conjunto de pessoas que trabalham connosco, mas são subcontratados, portanto, trabalham noutras empresas e prestam-nos serviços. A unidade que nós temos situa-se em Perafita, em Matosinhos. Nós estamos a ocupar uma área de 2.000 e poucos metros quadrados, onde temos todo o equipamento. Parte desse equipamento, a grande maioria desse equipamento, foi desenhado e fabricado por nós. Portanto, nós quando decidimos fazer o Supercarro, tivemos que fazer tudo de raiz. Todas as ferramentas, todos os moldes, todos os masters, os materiais que íamos utilizar, foi tudo do zero. As próprias máquinas foram desenhadas e produzidas por nós. De que tipo de máquinas é que estamos a falar para a produção deste Supercarro? CNCs, impressoras 3D, fornos de autoclavagem, arcas frigoríficas, tudo isto foi inventado, entre aspas, pela nossa equipa de engenheiros. Nós podíamos perfeitamente ir ao mercado comprá-las. Nós podíamos ir buscar uma CNC, íamos ao Japão, buscá-la, e importávamos para Portugal, ou comprávamos já cá, por exemplo, uma da Haas. O problema era o seu custo. E nós, como engenheiros, excluindo eu, que de engenharia percebo pouquíssimo, como tenho engenheiros com capacidade para desenhar um carro, eu tenho que ter engenheiros com capacidade para desenhar os equipamentos. E foi isso que fizemos. Nós desenhámos todos os equipamentos, construímos, funcionam tal como era esperado, não temos razão de queixa de nenhum dos equipamentos que fabricamos e conseguimos fazer um projeto, por assim dizer, quase 100% português. Infelizmente, em Portugal, o aço vem de não sei de onde, os motorzinhos elétricos vêm de não sei de onde, não é nacional. Mas o know-how todo, toda a engenharia, foi toda nossa. A essência do carro é 100% portuguesa. Todos os componentes, à exceção do motor, já vamos falar do Adamastor Fúria, mas antes de irmos ao Adamastor, mais uma pergunta difícil, e falávamos de dificuldades. Tem uma equipa pequena num país que por vezes também começa a parecer pequeno para a dimensão das pessoas que cá temos. É difícil fazer a retenção de cérebros numa indústria tão competitiva como é a indústria automóvel? Claro que é muito difícil. Lembrem-se de uma coisa. Um engenheiro de motorsports de grande gabarito, como foi o nosso colaborador que desenhou toda a parte aerodinâmica do carro, que infelizmente já não está a trabalhar connosco, mas felizmente está muito bem, está a trabalhar em Inglaterra numa equipa de Fórmula 1, e eu jamais conseguiria pagar o salário que ele recebe em Inglaterra. Por duas razões. Aqui em Inglaterra, os impostos sobre os salários altos são baixos. Em Portugal são estupidamente altos. E eu, para segurar um engenheiro do calibre do João, ele à Adamastor, ele custaria o dobro, para lhe pagar o mesmo salário que ele está a receber em Inglaterra, e ele custaria o dobro em Portugal, à Adamastor, que ele custa à equipa de Fórmula 1 em Inglaterra.
por causa da nossa fiscalidade. Ou seja, eu para manter os meus colegas de equipa a trabalharem comigo e a acreditar neste projeto, tem que ser pela paixão que eles têm a este projeto, que estão lá desde o princípio. Porque se fosse por questões monetárias, nenhum de nós estava hoje na Adamastor, nem eu. Porque eu já tinha sido, e já fui, convidado para trabalhar para outros sítios, mas eu recuso-me. Porque Portugal é a minha pátria e eu quero mostrar aos meus compatriotas que nós podemos ser grandes no mundo. E não limitarmos a sermos os portugueses do costume, que somos gozados em todo sítio, vamos para o Brasil, fazem anedotas sobre nós, etc, etc, que eu até acho bastante piada as anedotas que eles fazem no Brasil. Eu sendo alentejano, eu compreendo o sentimento relativamente às anedotas. Isso é umas quantas bastante interessantes. E eu tenho sempre a mesma retórica que eu digo aos meus colegas. Nós há 500 anos fomos o 5º maior império da história. E éramos este jardinzinho à beira-mar plantado, com uma população talvez 10 vezes menos do que somos hoje. E fizemos o 5º maior império da história. Porquê? Tivemos coragem e apostámos em tecnologia. A partir daí, não fizemos mais nada notável. Foi essa a principal aposta nesta nova fase da Adamastor? Tecnologia? Tecnologia. A Adamastor é tecnologia e 90% e 10% é o resto. É vontade. É vontade e paixão. Porque, Diogo, nós vimos este protótipo há relativamente pouco tempo. Este Fúria, e a partir de agora vamos começar a falar mais concretamente do Fúria e das suas especificações técnicas, está a anos-luz de distância daquele protótipo que tu tiveste a oportunidade de trazer numa fase ainda muito embrionária do nosso canal de YouTube à Razão Automóvel. Sim, de fase embrionária do nosso canal de YouTube, ainda que a Razão Automóvel já tenha, entretanto já passaram 12 anos desde que a Razão Automóvel foi fundada. Isso é uma pergunta que eu tinha para o Ricardo, que é, desde do primeiro Adamastor até ao Fúria, aqueles três protótipos, depois tiveram, inclusivamente no terceiro, teve ali uma versão .1 e outra uma versão .2. Quão importante foi isso para vos dar o conhecimento para decidirem, em 2019, avançar a todo o gás para um projeto que, na verdade, nada tem a ver com, pelo menos visualmente, com o Adamastor. Foi fundamental, porque nós para podermos construir um carro temos duas soluções. Ou vamos ao mercado e compramos a engenharia que já existe, e é aquele know-how que nós vamos buscar, e estamos limitados àquele porque não sabemos fazer mais nem melhor. A alternativa é começar do zero, é como andar de bicicleta. Pegámos na primeira bicicleta, pomos umas rosinhas atrás, vamos começar a andar, caímos para a esquerda, caímos para a direita, esfolámos um joelho, esfolámos outro, mas aprendemos. Até que chega um dia em que tiramos as rodinhas. Chega um dia em que da bicicleta passamos para a moto. E quando damos por ela estamos em Portimão, com o Miguel Oliveira, a ganhar o MotoGP. Ou seja, o P1, o P2, o P3.1 e o P3.2 foram fundamentais para nós percebermos e validarmos o nosso know-how na área de desenvolvimento de chassis, suspensões, interação com o motor, interação com a caixa, todas as partes mecânicas do carro. Foi fundamental. Só através do erro e da experimentação é que nós conseguimos desenvolver a nossa tecnologia. Com base nos conhecimentos que obtivemos, e com mais conhecimentos que obtivemos ao reforçarmos as fileiras da nossa equipa, chegamos a este supercarro hoje. Vocês têm uma pessoa nas tais fileiras da vossa equipa, e se calhar agora aqui estamos a começar a falar do Fúria, e para esta altura quem nos está a ver já viu o carro. Olhando para este carro, o Adamastor que eu conheci, que conduzia há 5 anos e que serviu para adquirir todo esse conhecimento, está a anos de luz deste projeto que agora vemos do ponto de vista estético e mesmo da própria ambição que parece ter e como se quer posicionar. Porque eu pessoalmente olho para o Fúria e eu vejo um carro, um hipercarro, que é como um Valkyrie, por exemplo. E vocês têm uma pessoa na vossa equipa que esteve envolvida no projeto do Valkyrie. Teve. Que é português. Que é português. Aliás, se nós fomos às equipas de Fórmula 1, se chegámos a uma das boxes durante um grande prémio e dissemos um palavrão tipicamente nosso, alguém levanta-se e fica a olhar para ver de onde é que veio o palavrão. Ou seja, nós temos muitos portugueses na Fórmula 1
Simplesmente ninguém os conhece, só quem está no meio é que sabe que eles estão lá. Mais uma vez prova a qualidade do nosso sistema educativo, das nossas universidades e dos engenheiros que são formados em Portugal, que infelizmente, como não há oportunidades cá, são obrigados a emigrar. Um dos sonhos da Adamastor é criar as oportunidades para que estes jovens possam ficar cá e possam realizar o sonho de engenheiro deles aqui e contribuir para o enaltecimento da nossa nação. Uma dúvida que eu tenho é porque é que vocês passaram por vários motores ao longo do projeto. Volkswagen Skoda, Sim. depois Toyota Lexus, ou seja, motores partilhados por esses construtores, e depois agora acabam com o motor da Ford Performance. Qual é que é a razão para esta... Porque é que optaram por este motor? Nós em 2019, quando decidimos avançar para este projeto de supercarro, uma das primeiras coisas que fizemos foi ir a Birmingham, ao NEC, portanto à feira de carros e de carros de competição, e falar com todos os possíveis fornecedores de motores, caixas de velocidades, diferenciais, os componentes todos necessários. E deparámos com um muro enorme. Ninguém aceitava fornecer-nos motores. Quando nós dizíamos que era para fazer um carro de competição, alguns ainda ponderavam. Quando dissemos que era para fazer duas versões, uma versão de competição e uma versão de estrada, a porta fechava-se imediatamente. A única empresa fabricante de motores que nos abriu a porta e recebeu-nos foi a Ford Performance. E disse, vocês só têm que dizer o que é que querem e nós temos aqui para vocês. E nós, ótimo, olha, nós queremos o motor Ford que equipa o vosso modelo de Le Mans. E eles ficaram a olhar para nós, assim, mas vocês vêm de onde? Pá, nós vimos de Portugal. E ao princípio ficaram assim um bocado céticos, mas sim, chegámos ao acordo. Portanto, sim senhora, vocês vão ter a versão -1, portanto a geração -1, daquilo que nós vamos usar, por razões óbvias. E nós, encantados, fornecemos o motor foi entregue aos nossos parceiros, foi devidamente preparado, sem entrarmos em exageros, porque a nossa preocupação é a fiabilidade. Nós o que quisemos foi que este motor que vai equipar o Fúria seja resiliente, performante e resistente. Porque o nosso objetivo é participar, em termos de competição, participarmos no Campeonato do Mundo de Resistência. Fazer provas de 6, 12, 18 e 24 horas. É um programa bastante ambicioso. Nós temos que estar no meio dos tubarões para podermos nos chamar tubarões a nós próprios. E só mostrando a qualidade do nosso produto é que podemos ter sucesso no mercado. Se eu chegar lá com um carro que não tem a menor capacidade, performativo é um desastre, em aspecto de design e visual, se não ser apelativo e ao fim de uma volta, em vez de ter um motor, ter uma salada de parafusos, não interessa. Vamos começar por aí, porque há quem nos esteja a ver, mas também há quem nos esteja a ouvir através do Apple Podcast e do Spotify, e agradecermos a todos aqueles que nos estão a ouvir, porque nas últimas semanas o Autorádio tem estado nas tendências tanto do Spotify como do Apple Podcast, e temos a agradecer a vocês e naturalmente também ao patrocinador deste Autorádio, o Pisca Pisca, por continuar a apoiar este nosso formato. Falando do aspecto do carro, para quem apenas nos está a isto que eu ia dizer, para quem apenas nos está a ouvir, estamos a falar de um carro com umas linhas muito similares a um Hypercar de Le Mans, um LMP1, agora já não se chamam LMP1. Já perdi também qual é que é o LMP. LMDH e... Mas não vamos entrar também por aí. Também não sou a melhor pessoa para dar esses números. Próximo do aspecto que nós encontramos, por exemplo, no Aston Martin, no Valkyria, até porque temos como já tínhamos dito, o João Ginete esteve a trabalhar com o Newey no desenvolvimento do carro, e portanto há aqui algumas semelhanças, mas é disto que estamos a falar. Estamos a falar de um verdadeiro hipercarro que tem em posição central traseira um motor 3.5 da Ford, um motor biturbo, que nesta especificação da qual o Ricardo estava a falar, desenvolve 650 cavalos de potência, não é? Mais de 650 e 571 Nm de binário. Isto, uma aceleração de 0 a 100 num carro destes não é o número mais relevante, mas estamos a falar de quanto? Neste momento o carro ainda está em fase de testes e nós ainda não temos... os números finais. Ainda não temos os números finais, mas do 0 aos 200, 10.2 segundos. 10.2 segundos. Quanto é que pesa o carro? 1100 kg em seco.
Ok, estão a falar a sério. Repara, a Adamastor, a Adamastor não está a brincar. Em termos de downforce, dizia há pouco, mais de 1 tonelada de downforce a 250 km por hora, não é? Na versão de estrada. Na versão de estrada, na versão de competição. Vamos 200, falar de competição, sim, pronto, vamos atirar para a mesa. por hora, tudo aponta para 1800 kg de downforce. Downforce, bolas. E falando do carro, estamos sempre a falar de engenharia portuguesa do carro, à exceção dos componentes naturais que se pede a outros fornecedores, caixa, motor, monocoque. É portuguesa? É nacional? Nossa, é feita lá na fábrica. Totalmente em fibra de carbono? Totalmente em fibra de carbono, feita na nossa fábrica, desenhado pelos nossos engenheiros. Braço de suspensão? Desenhado pelos nossos engenheiros, feita num parceiro nosso na região norte do Portugal. Notável, notável. E quando é que nós vamos... O carro ainda não rodou em pista, ou já rodou? O carro já rodou, já há imagens do carro a rodar, aliás, no dia da apresentação foram divulgadas. Agora vamos entrar na segunda fase do processo, que é os testes em pista. Vamos usar circuitos para testar o carro nas várias vertentes que temos no programa de desenvolvimento do carro. Em simultâneo, estamos a tratar da homologação junto da FIA para competição e junto de entidades europeias para homologação de estrada. E, portanto, em breve vamos dar mais notícias. Vamos estar no asfalto e eu espero que a Razão Automóvel também tenha a oportunidade de estar lá nesse momento, como também já teve com o Adamastor, com o P003. Certo. Não, Sim, é esse o nome. É real. É real porque já estava homologado para a estrada. Road legal. Nós fizemos um teste de homologar o P03 em Portugal. Portanto, o terceiro protótipo que nós criamos na Adamastor em 2015, nós submetemos o processo à homologação e o carro foi homologado. O protótipo está homologado para a estrada. A razão pela qual nós dissemos, se alguém quiser um protótipo feito à medida para ter na sua coleção, que nós podíamos fazer um P03 para ele, porque os carros estão homologados para a estrada, se bem que esse não era o nosso objetivo. Fizemos em Portugal. Portanto, já temos a experiência de como é que se faz uma homologação em Portugal. Neste momento, devido às especificidades desta Adamastor, o Fúria, não o vamos fazer em Portugal, temos que o fazer lá fora. Nós agora estamos a ver o produto final, ou já muito próximo daquele que será o produto que será vendido em... Quando é que vamos ver o Fúria na estrada? Já tem previsões? O Fúria na estrada depende do processo de homologação. Nós estamos esperançosos que conseguimos ter o processo de homologação terminado antes do fim do ano. Assim que a monocoque estiver certificada para competição, nós vamos imediatamente começar a fazer as monocoques para competição. Mal as monocoques de estrada estejam homologadas, porque depois o resto do carro tem que passar vários testes, também vamos começar a produzir, porque neste momento o nosso gargalo produtivo é exatamente as monocoques. O monocoque neste momento demora cerca de 6 semanas a produzir com uma equipa dedicada só àquilo. Quando a fábrica estiver na sua capacidade máxima, quantos carros prevê que possam produzir? Nós neste momento já temos os equipamentos todos, só nos falta a mão de obra. Mas só vamos admitir a mão de obra quando o mercado reagir e começar a haver, portanto, encomendas. O carro, portanto, desde o dia 14, que se pode reservar a slot ou o número do chassi. Nós neste momento temos uma capacidade, estimamos em meados de 2025, portanto, daqui a um ano, exatamente daqui a um ano, estimamos ter uma capacidade produtiva de cerca de 25 a 30 carros por ano. 25 carros para a estrada, 4 a 5 carros para a competição e as respectivas peças de substituição. Ricardo, deixa-me aproveitar, não é todos os dias que nós temos a oportunidade aliás, é uma oportunidade única de estar a falar com o fundador um dos fundadores de uma marca de supercarros portuguesa, de uma marca portuguesa. Estamos a falar do carro, agora já está praticamente na sua fase final, mas como é que foi chegar aqui? Quantas horas já de simulação nos vossos computadores, nos softwares que têm? Quantas horas de desenvolvimento é que já estão empregues neste Fúria? Tirando a experiência que adquirimos até ao dia 19 de junho de 2019 até agora, foi noitadas. Milhares de horas de computadores. Contratámos serviços de computação à distância através de cloud, porque os computadores que nós temos, mesmo o mais sofisticado que nós temos lá, com vários processadores,
tivemos que contratar fora porque a capacidade de processamento que nós tínhamos era infinitamente pequena. Mas podemos dizer que fizemos, em simulação, temos mais de 30 mil horas de testes em pista simulados, mas mais de 30 mil horas. E em termos de tempos, o que é que podemos esperar deste carro? Ou o que é que se equipara para termos uma percepção real daquelas que são as potencialidades deste Nós, quando modelo? começamos a desenhar o Fúria, os primeiros números que nós obtivemos, e recorremos a um parceiro nosso, na Inglaterra, se não me engano, ou na Suécia, já não me recordo bem qual é o país de origem deste nosso parceiro. Utilizamos um software que é utilizado por todos os fabricantes de supercarros e pelas equipas de Fórmula 1, que é, nós desenhamos o chassi e a carroceria, metemos todos os parâmetros do projeto, porque o Adamastor Fúria foi inicialmente todo ele desenhado em realidade virtual. Nós andávamos a fazer aquelas figurinhas tristes com os óculos enfiados na cara lá na sala, a olhar para o teto, e quem chegava lá pensava que nós estávamos numa festa rave, porque parecíamos uns maluquinhos a olhar para o infinito com os óculos, a vermos o carro que já existia. Nós pegamos nesse fecheiro e mandamos para esta empresa que chama-se Canopy Pilot. Esta empresa simula o comportamento do carro nas pistas identificadas por nós, com as especificações que nós temos. Nós ao princípio, quando quisemos fazer este supercarro, nós na realidade não era um supercarro que nós queríamos fazer um GT4. Menor custo de investimento, menor custo de aquisição, menor custo de operação, menos complicado, etc. Entusiasmaram-se? Não foi entusiasmamos. Os números que apareceram foram de tal maneira assustadores que nós dissemos, nós nunca na vida vamos conseguir homologar isto como um GT4. Porque se isto for homologado para GT4, vai ser uma injustiça em todas as competições. Alguém vai ter que meter, não é um saco de cimento, mas vários sacos de cimento no carro e provavelmente tirar-lhe um pneu para em competição sempre os outros poderem ter a mínima chance, porque os números eram assustadores. Então decidimos, mudámos os parâmetros ao carro e dissemos, já que temos um chassi tão performativo e uma aerodinâmica tão eficiente, vamos subir mais um degrau, vamos para GT3. Quando testamos, fizemos as alterações ao carro, devido às dimensões exigidas para GT3, mas nós temos um problema que é, nós em 2019, quando desenhamos o carro, usávamos a tecnologia de efeito solo que a Fórmula 1 usa hoje. Isto em GT3 não é admissível. O nosso difusor, entre aspas, começa junto às rodas da frente, tal como a Fórmula 1. No GT3 começa um pouquinho à frente do eixo traseiro. Portanto, nós nunca poderíamos ser admitidos como um GT3, mas mesmo assim fizemos os testes e as simulações todos. E para terem uma ideia, nós com motores que tínhamos inicialmente, que é este motor Ford, mas na versão base, que debitava cerca de 352 cavalos, fizemos através do Canopy Pilot um teste em Spa-Francorchamps. E os números foram assustadores porque nós éramos 2 segundos por volta mais rápidos que a pole position do ano passado, de GT3. Só com 350 cavalos. O único sítio onde nós perdíamos tempo para os outros era a saída das curvas lentas, porque tínhamos menos potência, e nas retas, porque mecanicamente o nosso carro, devido à caixa que nós tínhamos escolhido, estava limitado aos 300 km por hora. Fora isso, por exemplo, a rampa do Rouge, portanto aquela subida do Rouge, que normalmente levanta-se o pé, no Adamastor Fúria, simulado no Canopy Pilot, faz-se com o pé em baixo. É sexta a derreter, entre aspas, usando uma terminologia tipicamente portuguesa. Conclusão, nós dissemos, na altura, um dos nossos colaboradores, que infelizmente já não está connosco, o Alfredo Matos, que entretanto faleceu, infelizmente, ele disse, nós vamos ter que arranjar outra solução, porque isto na competição nós estamos condenados a não ser aceitos, porque nós somos bons demais. Portanto, e daí passamos para a categoria hipercarro. Estamos neste momento em conversações com a FIA, a ver em que categoria poderíamos classificar o carro e, em princípio, vai ser uma categoria GT. Ainda não sabemos qual é o que vem a seguir ao T, mas está a ser negociado, essa categoria. Mas voltando à estrada, Ricardo, estamos a falar de um carro que tem um valor anunciado de 1,6 milhões de euros, à parte de impostos depois para a legalização. Há mercado para um carro assim? Nós em 2019, quando fizemos o primeiro estudo de mercado, o mercado dos supercarros já era muito grande e não para de crescer. Está substancialmente maior agora, que o carro está pronto, do que quando nós iniciámos o projeto.
nós, quando definimos todo este projeto, e é uma questão também importante, que é o seguinte: por exemplo, um Valkyria, um Ferrari, um SP3 ou um SP2, produzem-se várias centenas de unidades. Salvo erro, são entre as 300 e as 500 unidades, não tenho os números precisos, mas eles estão por aí. E são carros que, antes dos impostos, custam 3,2 milhões de euros nas suas versões menos caras. Mas estamos a falar de marcas conceituadíssimas. A Ferrari, por exemplo, é uma marca que não tem par. No mercado automóvel não tem par. O nome vale por si só. Nós, quando pensamos em fazer isto, olhamos para a Pagani, olhamos para a Koenigsegg, olhamos para outros fabricantes de renome, de pequena série, e dissemos: nós vamos ser diferentes. Nós vamos primeiro limitar o Fúria, esta edição do Fúria, a 60 unidades. Não é 500, nem 400, nem 300, é 60. Nós queremos um produto raríssimo, não é raro, é raríssimo. Mas queremos que o custo não reflita essa exclusividade. Fizemos os cálculos todos. Este projeto, como podem compreender, custou vários milhões, mais do que a equipa gostaria que tivessem custado, e ainda vão custar muitos mais milhões, porque nós vamos ter que continuar a investir. Porque o Fúria não vai ser o único modelo que nós vamos fazer. Nós já estamos a pensar, aliás, nosso plano de negócios estima que nós de 2 em 2 anos vamos apresentar um conceito novo, um modelo novo. Temos um orçamento... Já começou esse desenvolvimento? Já. Temos uma verba orçamental para investigação muito generosa, para todos os anos, porque a Adamastor não vai parar, a Adamastor não faz só carros, a Adamastor faz outras coisas. Por exemplo, neste momento, a Adamastor é acreditada pela ANI, a Agência Nacional de Inovação, e tem selo de idoneidade científica. Estamos neste momento num consórcio para desenvolvimento da área automóvel, e a parte que nos tocou a nós, estamos a desenvolver uma solução técnica para caixas de baterias para veículos, que vai desde a bicicleta e o scooter até ao autocarro, o carro ou até mesmo o comboio. É uma tecnologia nossa que estamos a desenvolvê-la, temos o apoio deste consórcio e vamos ver, estamos em muito bom caminho, cerca de 75% do projeto está terminado e temos até dezembro de 2024 para o fazer. Portanto, estamos muito confortados e muito confortáveis neste projeto. Temos outros projetos que estamos em curso, estamos a desenvolver fibras para substituir a fibra de carbono, mas com uma pegada ecológica muito inferior. Para terem uma ideia, o carbono, se não me engano, tem uma pegada carbónica de 20 e a fibra que nós estamos em um consórcio a tentar desenvolver terá uma pegada carbónica de menos 40. Então, Ricardo, deixe-me fazer-lhe a seguinte questão. Não sei se será fácil resposta ou se é até justa. Se tivesse de definir, a Adamastor definia como uma marca de engenharia ou como uma marca de automóveis? Um centro tecnológico cujo produto final são automóveis. Automóveis não, carros de sonho. E continuando a falar, estamos a falar de tecnologia, estamos a falar de inovação, e era algo que eu há pouco discutia com o Diogo. Numa altura em que toda a indústria está a caminhar aparentemente para uma eletrificação total, porquê fazer um carro apenas com motor de combustão? Aliás, quem decidiu que os carros deviam ser elétricos não foram os engenheiros, foram os políticos. Nós temos que nos lembrar que um carro elétrico tem que ter uma bateria. A bateria é feita a partir de lítio. A exploração de lítio é muito complicada e altamente poluente e nunca ninguém calculou o que é que se vai fazer às baterias no fim de vida. Nós vamos fazer 60 carros. Não são 60 carros que vão poluir a atmosfera e dar cabo do planeta, mas contribuem para isso. Só que os motores que a Adamastor usa, e vai usar, usam gasolina, mas também usam combustíveis sintéticos, que nomeadamente a Porsche está a desenvolver, uma pegada carbónica muito, muito baixa, se não mesmo negativa, e também podemos usar outros combustíveis, que já testamos, nomeadamente o etanol, que tem uma pegada carbónica de 0. E que, infelizmente em Portugal, que eu saiba, o etanol ainda é proibido como combustível, só se for misturado com gasolina e tem que ser por uma entidade certificada. Agora, se nós nas nossas quintas no Alentejo, ou no Douro, ou na beira interior, na beira litoral, se vamos pegar no nosso
bagaço ou no nosso engaço e fazer uma aguardente e deitá-la dentro do carro, se tiver 96% de volume de álcool, o carro anda e até tem 20% mais de potência. Só que aqui em Portugal, neste momento, ainda não é permitido. No resto da Europa já é, nomeadamente na Suécia. A própria Koenigsegg, na sua ficha técnica do carro, diz que se comprarem o Koenigsegg, já não me recordo do modelo, tem um nome esquisito, e usarem gasolina normal com 98 octanas, têm 1200 cavalos de potência. Se utilizarem etanol com 96 de volume de álcool, têm mais 200 e não sei quantos cavalos. Portanto, aumentam em 20% a potência. O carbono que emite pelo cano de escape é neutro, porque é utilizado pela cana-de-açúcar, pela beterraba e por a outra matéria-prima de origem vegetal que eles usam, para voltar a fazer açúcares, que se converte novamente em álcool, produz CO2, que é utilizado pela planta, para fazer batata, beterraba ou o que for, volta a fazer etanol, portanto o ciclo neutro do carbono. Portanto, e naturalmente também os desafios de um centro de uma cidade são diferentes daqueles que são os desafios que nós encontramos no circuito ou que encontramos numa estrada de montanha, onde nós queremos mais leveza e queremos ouvir o cantar do motor. Sem dúvida V8. Que o barulho do motor V6. Desculpe, sem V6. dúvida que o barulho de um carro, de um supercarro, é fundamental. É, por assim dizer, é a estereofonia do carro. Nós até podemos ir andar devagar. Se o barulho do carro for entusiasmante, até parece que estamos a andar depressa. E tendo em conta que o Ricardo tem um hobby que é a música, certamente está a levar muito a sério essa parte do desenvolvimento do som do carro. Sem dúvida que o som do carro para nós é importante e a acústica do habitáculo também é importante, porque uma coisa é termos um carro que faz um barulho muito interessante, mas fazemos meia hora de condução do carro e ao fim de meia hora estamos cheios de dor de cabeça, dizer maldito carro, que já estou cheio de dor de cabeça porque isto é ensurdecedor. Outra coisa é termos um carro que mantenha um som muito interessante e estimulante e que vamos daqui até ao Algarve e chegamos ao Algarve impecáveis. Isso leva-me também a umas próximas perguntas sobre o Fúria, porque o Fúria vai ter uma versão de estrada e uma versão de pista. E por causa dessa questão do conforto, a caixa de velocidades de uma e de outra não é mesmo. Não. A caixa de velocidades de competição tem regras que temos que cumprir e está nomeadamente limitada a 7 velocidades. A de estrada não tem essa limitação. Nós, para a estrada, vamos usar uma caixa ligeiramente diferente, vai ter 7 velocidades e a forma das engrenagens é diferente. Os carros de competição, quem joga PlayStation ou quem vê campeonatos de competição automóvel, ouve que os carros, quando eles passam a passagem de caixa, aquilo dá uns estalidos e há sempre um zumbido associado. Aquilo tem a ver com uma forma que as engrenagens são cortadas. Umas são helicoidais, que são as que nós temos nos nossos carros de estrada, que não fazem barulho, e as outras são direitas. As direitas... À exceção das marcha atrás, que faz... Exatamente. As de marcha atrás são mais de competição, fazem aquele barulhinho. Qual é a vantagem? Nas que são, portanto, com os dentes a direito, nós conseguimos transmitir muito mais potência do motor às rodas do que nas helicoidais. Só que as helicoidais têm uma vantagem, que é, como são inclinadas, o óleo que está entre os dentes flui melhor, logo não provoca barulho, que provoca nas que são direitas, portanto, com os dentes a direito. Uma caixa de helicoidal, para andar na cidade no para-arranca, é muito mais suave e macia. Tudo bem que a embreagem aí também tem o seu fator, mas a caixa de competição é uma caixa muito bruta. A caixa helicoidal é uma caixa mais macia e mais, em inglês é forgiving. Portanto, eu quando faço uma passagem de caixa, se não for no momento certo, ela não reclama muito. Se for uma caixa de competição, se eu tentar fazer a passagem no momento errado, ela vai reclamar e em alguns casos até de uma forma violenta. E para tentar naturalmente que apesar de ser nós chamamos de supercarro, mas é mais próximo de um hipercarro com estes números do que propriamente de um supercarro português, mas vamos continuar a chamar de supercarro, para tentar criar uma versão de estrada que seja compatível com uma utilização de estrada também. O carro vai ter outros atributos que lhe permitam ser mais fácil de utilizar no dia-a-dia, como por exemplo a frente do carro poderá elevar-se ou não? Sim. A principal diferença entre o carro de competição e o Diogo está preocupado com a garagem dele. Eu já estava a desconfiar. O brilho do olho dele eu já estava a desconfiar. A versão de competição vai ter uma distância ao solo de 5 cm. A versão de estrada vai ter uma altura ao solo de 10 cm. Mesmo assim, as suspensões vão ter um dispositivo, não vale a pena aqui entrar em pormenores técnicos, que quando vemos lombas ou quando vamos entrar numa garagem, é acionado e o carro sobe
entre 5 a 7 centímetros, portanto, para garantir que a frente não fica e nós continuamos a viagem e a frente ficou para trás. Não é? Se subir ainda mais um pouco, até eu próprio posso comprar um e posso ir ao Alentejo com ele. Não sei, porque com esta série limitada a 60 unidades vais ter que correr para tentar arranjar um para ti. Isto não é fácil, de certeza. Mas, Ricardo, sobre essa questão da limitação das unidades, eu tenho aqui uma dúvida, que é, vocês vão limitar a 60 unidades o Fúria nas versões de estrada e nas versões de competição, ou vão ser 60 unidades para estrada, 60 unidades para competição? Vão ser 60 unidades para estrada. As variantes para competição não são homologáveis. Portanto, nunca poderão conduzi-las em estrada, porque elas não vão ser homologáveis em nenhuma condição, devido aos requisitos exigidos hoje em termos mundiais para podermos conduzi-los em estrada. Nós, para a estrada, vamos limitá-los a 60 unidades. Para a competição não vai haver limites, por uma razão muito simples. Imaginem que a Razão Automóvel resolve fazer uma equipa de competição para participar no Campeonato do Mundo de Resistência. A primeira fase já fizemos. O Campeonato do Mundo, quem sabe um dia. Mas já tivemos uma equipa, e temos uma equipa não para conduzir carros com 650 cavalos de potência ou mais, mas muito interessante de conduzir, muito sustentável e muito giro, Citroën C1, e um dia convidamos-lo a vir dar uma volta connosco no Estoril ou no Algarve para ver que às vezes os carros com pouca potência, não com tão pouca potência como aquele primeiro carro que teve em 1973, mas com um bocadinho mais potência, podem ser também bastante interessantes de conduzir. Estou inteiramente de acordo consigo. Às vezes carros pequenininhos e com pouca potência são extremamente divertidos, nomeadamente o Lotus 7. Nós podemos precisar de um chassi, de outro, e podemos ter um acidente, precisar de outro. Naturalmente, para a competição, isto teria a homologação, como não se voltando ao exemplo, não há limites à imaginem produção. que tinha uma equipa de competição e que tinham uns azares bestiais e em todas as corridas partiam um chassi. Parte do chassi, o chassi é lixo. A fábrica tem que garantir, porque vocês fizeram um investimento avultado a montar uma equipa, a falar com pilotos, a falar com patrocinadores, vocês têm responsabilidades. Vocês vão para a competição. Imaginem que vocês foram a 60 corridas e em todas as corridas tiveram um azar. E partiam o chassi em todas as corridas. Maldito azar. Quer dizer, chegavam à 61ª corrida e vocês não tinham carro. E tinham todos os compromissos com os vossos sponsors, com os vossos pilotos e com os demais parceiros. Não, em competição não há limite de produção. E estas unidades de estrada, estas 60 unidades, vão ser numeradas? Claro. Muito bem. E a nível de personalização, qual é que é o limite? O limite tem a ver com o interior, é ao gosto do cliente. A parte exterior, em termos de cores, apoios aerodinâmicos não, porque gastamos tanto tempo e tanto dinheiro a desenvolver a aerodinâmica do carro que se pusermos alguma coisa é para estragar. Portanto, as limitações, não estou a ver quais serão as limitações possíveis, mas desde que não altere a parte estrutural do carro, nem a parte aerodinâmica do carro, pintar o carro da cor que quiser, as jantes que quiser, pouco mais há para fazer, mudar as ponteiras do escape, pouco mais há para fazer no carro. No interior, normalmente quem compra um carro destes não quer grandes coisas, quer o carro o mais minimalista possível, porque estamos a falar de um puro sangue. Portanto, não queremos grandes stereofonias, se bem que está tudo preparado para levar um bom sistema de som. Podemos meter um infosystem totalmente personalizado e custom-made, com as aplicações que nós quisermos, quer dizer, olha, eu quero que ele meça a força G, eu quero que ele me mostre o mapa do circuito. Tudo isso pode ser customizado para o cliente. Nós temos um parceiro que vai desenvolver todo o infosystem, de forma a garantirmos que cada cliente pode ter um infosystem à sua medida e para satisfazer as suas necessidades em termos de informação do carro. Agora, o cliente diz o que quer e nós estamos lá para o servir, dentro dos limites da técnica e da segurança, como é óbvio. E por falar em venda, onde é que eu vou poder comprar um Adamastor Fúria? Vai haver showrooms? Não? Não. Todos os Adamastores são vendidos diretamente à fábrica. Porquê? Porque o cliente, quando vai ver o carro, vai falar com a equipa que o vai construir. Se é uma relação mais próxima do proprietário com o carro, vai conhecer quem o vai fabricar e vai dar todas as especificidades que quer. Eu quero, nomeadamente, pode até pedir alterações no setup.
pôr o carro a ser mais sobre virador ou mais sobre viradores, pedir, por exemplo, que escolher a cor do carro, os interiores, a cor dos interiores, o pesponto dos interiores. O banco do carro é personalizado? É. À medida do proprietário. A posição de condução do Fúria é idêntica à posição de condução de Fórmula 1, portanto os joelhos ficam mais altos que as ancas. E podemos fazer o banco standard, que tanto dá para mim como dá para um de vocês, ou então fazemos o banco personalizado especificamente para cada um de vocês. Engordam, ligam para a fábrica, vão lá e nós fazemos um novo a vocês. E assim têm 2 bancos, um para quando engordam e um para quando estão normais. E esse processo, na vossa perspectiva, estamos a falar de carros muito específicos, e eu agora também queria fazer aqui um parênteses antes que eu não podia deixar de fazer, porque eu tive uma conversa muito similar com aquela conversa que estamos a ter com o Ricardo, com o Christian Van Condizek, que é um privilégio que quem vê o nosso canal do YouTube pode ter acesso, que foi a entrevista que lhe fizemos também não foi... Salão de Genebra, não foi? Penso que foi há 5 anos também. Acho que foi no mesmo ano em que conduziu o último protótipo do Adamastor antes do Fury. O último não, o penúltimo. Depois houve a versão .2. Pronto, aqui um preciosismo, mas 4 segundos mais rápido. 4 segundos mais rápido em pista. A importância do setup dos carros. O mesmo carro com o setup certo. Aplicamos o nosso know-how em suspensões. Nós tivemos a desenvolver know-how em suspensões e na versão 2.2 cortámos o chassi, pusemos as suspensões desenvolvidas por nós e vimos a diferença. Em Braga ganhámos 4 segundos. Só com as suspensões. Motor, setup, tudo igual. Não foi esse carro que conduziste, foi o... Não, eu conduzi o ponto 1. Ele conduziu a versão anterior. Entretanto, essas suspensões nós melhorámos ainda mais, criámos uma solução muito interessante, fizemos a sua patente mundial e essa solução está no Fúria. Como é que também tinha uma questão sobre isso, mas deixa-me só fazer aqui uma pergunta ao Ricardo. Não te esqueças do teu encontro com... Era o que eu queria dizer, que o entusiasmo com que o Ricardo fala da Adamastor é um entusiasmo característico de quem está a criar algo. Isto é algo que tenho visto ao longo destes últimos anos, a falar com diversas pessoas que estão a desenvolver carros, estão a criar marcas, que estão a inovar. E como o Ricardo disse no início, eu concordo perfeitamente. Acho que nós temos uma mentalidade que felizmente parece estar a mudar aos poucos, porque temos aqui uma prova disso mesmo, e eu espero que o país continue a ter propostas não só na área dos carros, mas também noutras áreas neste sentido. E uma coisa que eu vos queria perguntar a vocês, ao Ricardo, ao Adamastor, era no desenvolvimento deste projeto. Vocês certamente que passaram pelo processo de como vocês construíram muita coisa, devem ter patenteado também várias coisas. Uhum. Têm ideia mais ou menos do que vocês desenvolveram, o que é que foi, o que é vosso e o que é que vocês patentearam como vosso e estão a usar do Fury? A patente mais importante que nós temos é a patente das suspensões. Foi a única que nós fizemos questão de fazer patente mundial. Okay. Porque é efetivamente revolucionária. Aliás, nós recebemos uma carta de mérito da entidade europeia, onde fizemos o registro da patente industrial, que é algures na Alemanha, que é Munique, não tenho bem a certeza, e a carta de mérito que eles nos mandaram dizem que a nossa patente é das mais importantes na área de automóvel dos últimos 30 anos. Para nós foi um elevado grau de satisfação mostrar que em Portugal, afinal, fazem-se coisas a sério, não somos os coitadinhos da Europa. Qual é que é, pois é, esse sentimento que é de estar uma marca, não sei se às vezes eu não sei até que ponto é que há pessoas que têm noção disto. Quando se fala de marcas como a McLaren, como a Ferrari, até como marcas mais recentes, como a Koenigsegg, como a Rimac, fala-se de marcas que estão cá há muito mais tempo do que a Adamastor. A Adamastor é uma marca muito recente. Sim, sim. E a Adamastor tem o tal handicap os vários handicaps que o Ricardo falava e com os quais eu concordo totalmente, inclusivamente às vezes alguma falta de reconhecimento, que muitas vezes também é muito importante para dar alento a quem está a seguir com um projeto. Isto é o início de algo que quem nos está a ouvir
poderá ter a certeza que não vai terminar por aqui e que continuará, dentro daquela que será a vossa perspectiva de futuro, a ser 100% português. Sim. O nosso objetivo não é ficar por aqui, é crescer e manter os portugueses. Mas é ficar por cá. Claro. A sede, como Enzo Ferrari dizia, orgulhosamente italiano. E eu sou orgulhosamente português. Não é... Era uma decisão muito fácil mudar a Adamastor para outro país, como muitas outras empresas fizeram. Tivemos vários convites de pelo menos 2 países, em que ofereciam-nos muitas condições para nós irmos para lá. Coisas que em Portugal nem sonhávamos que nos oferecessem. Oferecemos o terreno, as infraestruturas todas, isenções fiscais, linhas de crédito a pagar a não sei quantos anos com taxa zero, e não era ao abrigo de bazucas nem nada desse género. Assim, tu vens para cá, automaticamente está assinado o contrato, está feito. Só que, o que é que acontecia? Se eu fizesse isso, estava a ser egoísta. O meu objetivo da Adamastor é mostrar aos portugueses que nós conseguimos fazer aqui em Portugal, que somos bons e que temos e que criamos condições para que os nossos não tenham que emigrar. Os miúdos que estudam nas universidades de engenharia, eles não vão... Se a Adamastor, e quando a Adamastor apareceu, criámos um polo de atração. Nós hoje temos 14 técnicos, que se a Adamastor não existisse, os engenheiros garantidamente não estariam em Portugal. Os técnicos, provavelmente, ou então estariam em Toulouse. Os mecânicos, dificilmente estariam em Portugal. Portanto, a equipa dos 14 técnicos que estão hoje a trabalhar para a Adamastor, se não fosse a Adamastor, muito dificilmente estariam em Portugal. Felizmente que apareceu a Adamastor. E esperemos que a Adamastor tenha muito sucesso para dar continuidade ao trabalho deles e a poder realizar o sonho de muitos outros que hoje estão na universidade. Agora, não depende só desta equipa. O mercado tem que reagir ao nosso produto e tem que haver também um bocado de, nem que seja apoio moral dos nossos, porque até agora nós somos orgulhosamente sós. Não estão sós. Seguramente que não estão sós. Ricardo, muito obrigado por ter aceitado este convite da Razão Automóvel para estar no nosso podcast no Autorádio, um podcast com o apoio do pisca.pt, e dizer-lhe que seguramente não está sozinho, porque sentados connosco a esta mesa estão neste momento milhares de pessoas a ouvir, que seguramente vão continuar a confiar em razãoautomóvel.com para continuar a ver todas as evoluções ao longo do tempo da Adamastor e seguramente, muito provavelmente numa pista perto de nós, também testar pela segunda vez um modelo desta marca 100% nacional. Mais uma vez, obrigado Ricardo, obrigado Diogo. Temos encontro novamente marcado na próxima semana, mais um tema que vai seguramente estar a marcar a agenda do país e também desta indústria que tanto nos apaixona, os automóveis. Quanto a mim, é tudo por hoje. Um grande abraço e até o próximo Autorádio.